Graça e paz. Eu me chamo Robson e este é um novo vídeo de uma nova série aqui no canal. Andei um tempo sumido, pois devido ao trabalho não pude me dedicar totalmente à gravação, pesquisa e edição para vídeos aqui no canal. Mas permaneci lendo a palavra porque sem a leitura não conseguiremos ter o necessário para agradarmos a Deus, que é a fé. E fé será um próximo assunto de um futuro vídeo aqui no canal nesta série. Neste vídeo veremos sobre os filhos de Deus descritos em Gênesis 6:4, que diz: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Bem, se prestarmos a devida atenção, o texto diz que havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. O que significa que antes mesmo dos filhos de Deus tomarem as filhas dos homens, já haviam gigantes naquela época. Na versão de linguagem atual está escrito: havia gigantes na terra naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Em outra tradução, esses gigantes estão descritos como Nefelins, que significam gigantes. Muitos afirmam, apregoam e contam que esses ditos filhos de Deus foram anjos, ou melhor dizendo, os anjos que caíram, que tiveram relações íntimas com as mulheres e, dessas relações, nasceram os gigantes. Mas, como essa playlist é para desmistificar as coisas ditas pelo povo, vamos ver se realmente está certo o que dizem. Vejamos o que as Escrituras dizem sobre anjos. A começar pelo que elas não dizem. As Escrituras não dizem que os anjos receberam de Deus a bênção da multiplicação. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se rasteja sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Nas Escrituras está escrito que Deus abençoou com a multiplicação, ou seja, reprodução, 4 classes de criaturas: animais marinhos, pássaros, animais terrestres e o ser humano.
e não há registro de que Deus abençoou os anjos com tal bênção. Em segundo lugar, as Escrituras dizem que os anjos não se casam, ou seja, não têm relações íntimas. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Um outro ponto importante é que, como está escrito, o ser humano foi feito de carne e sangue, alma vivente. Porém, os anjos são espíritos. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Tirando a obra do Espírito Santo, que não foi feita do mesmo jeito, espíritos não têm a capacidade de copular com a carne. Se caso o que está escrito não te convencer, o que deveria para um cristão ser suficiente, existem vídeos sobre o maior homem do mundo no YouTube. Nenhum dos pais dele era um anjo, mas, mesmo assim, ele nasceu com essa condição de gigante. É claro que hoje em dia isso é considerado uma condição de genética, mas, pelo menos para mim, prova que não é necessário um anjo se relacionar com uma mulher para nascer um gigante. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo e espero mais ainda que tenha tirado a sua dúvida, caso a tivesse. Deixe aqui nos comentários o que achou, se não ficou claro o que foi explicado e ou o que você acha sobre o assunto, ok? Se inscreva se não for inscrito ou inscrita, deixe aquele like que nos ajuda na divulgação e assista a mais vídeos do canal. Compartilhe com mais pessoas que você sabe que não conhecem esse assunto ou que têm suas dúvidas. Até o próximo vídeo. Graça e paz.